Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Retoricast. Somos um canal que busca entender a sociedade e suas diversas formas de expressão. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Eu sou o Johnny Tavares e, junto com Osias dos Anjos, recebemos o professor Taiguara, da UFES. Essa entrevista foi realizada no dia 21/9/2020. Teve como tema Arquivo, Sociedade, Estado, Cultura e Mercado. Ela é composta por duas partes. Lembro que a primeira parte foi publicada no episódio 8. E neste episódio, temos a segunda parte da entrevista. O nosso podcast está nas principais plataformas de streaming. Se você curtir, compartilhe com amigos e nos envie sugestões de temas no e-mail retoricast@gmail.com. Sem mais delongas, continue a entrevista. Professor, é discutido muito dentro da academia a questão dos projetos de continuidade, sobretudo nos governos, né, municipais, também estaduais e federais. Esse processo de continuidade tem tudo a ver com os arquivos. Eu não consigo separar esse assunto dos arquivos. E como isso poderia ser possível? Né? Eu digo isso porque a gente vê, entra a eleição, sai a eleição, candidato é eleito, candidato é empichado, entra outro candidato e a gente vem... E não tem continuidade nos governos. A meu ver, isso tem a ver com um processo de continuidade e com a implementação de lei de arquivos. Você vê isso, professor? Qual a necessidade de se implementar, né, uma lei, um plano nacional de arquivos, quando a gente olha para esses aspectos aí? Uma pergunta muito importante. Eu acho que os estados que são eficazes, eles têm essa preocupação, porque um plano nacional de arquivo, ele é para qualquer estado, independentemente se ele é democrático ou não. Você tem, por exemplo, na Suécia, uma lei, né, de 1776, que é considerada a primeira lei de acesso à informação do mundo. Então, quer dizer, não era democrático naquele momento, mas é importante que a gente pense o seguinte: um Estado organizado, ele necessariamente indica e caminha para a organização dos seus arquivos. E no Brasil nós temos um ordenamento jurídico dos arquivos tardio, que é do Collor, né? Graças ao Collor, nós temos um ordenamento jurídico dos arquivos, que tentou se modernizar os estados, né, modernizar a máquina pública, e passa por aí. Quer dizer, a necessidade de você ter um plano nacional de arquivos é que você continue modernizando a máquina pública, no sentido de que os arquivos se tornem, de fato, autoridades arquivísticas. Eles possam implementar sistemas de arquivo, políticas públicas arquivísticas, para que o próprio Estado preste contas, ou como está na moda, fala agora, faça compliance deles para a sociedade, para que ele abra as contas ou faça o disclosure para as sociedades e mostre as contas. E também naquela época, imagina a Suécia, né? Imagina a Suécia no século XVIII, monarquia, não era porque era democracia, independentemente do regime, até se fosse um regime autoritário, não interessa. O Estado, ele atrai investimentos se ele for transparente, se ele for correto, se ele não tiver nada a dever, se ele mostrar que tem organização, sabe, que os documentos estão acessíveis, são duráveis, pode ser verificado depois daquela transação 100 anos depois, que não vai ser adulterado. Então, isso tem tudo a ver com o arquivo. O arquivo é o coração da ordem. Não é à toa que foi durante a ditadura que nossa profissão se institucionalizou, né? Nós temos aí, na década de 70, a lei que regula a nossa profissão de arquivistas, né? Um bacharel em arquivologia. Porque há naquela altura um livro, né? Arquivo, uma questão de ordem. É exatamente isso. Não tem como organizar a sociedade se você não tiver arquivos. Você não tem... Você tem que ter, então, para isso, né, esse plano nacional com continuidade. Também não adianta ter um plano só no papel, né? Tem que ter um plano com isso que você disse, que é a continuidade,
E existem, por exemplo, a lei no Japão que é proibido descontinuar política pública. Poderia ter uma lei dessa no Brasil. Por que não? Né? Então, isso é possível. Isso é no campo das possibilidades. Agora, num Estado democrático de direito que é o nosso, é obrigação, não é mais uma questão de mero eu quero atrair investimentos, eu quero morrer pobre, eu quero que meu Estado seja considerado obscuro lá fora, quase uma máfia. Não. Ou não, eu quero ter um Estado transparente. Não é mais opção sua, cara. Você não é imperador. É uma obrigação legal agora, porque o Estado Democrático de Direito. Você vai ter que dar conta do ordenamento jurídico dos arquivos. Você tem que ter um plano com metas para realizar isso. Para que os arquivos, para que os mais de 10 mil arquivos, só nos arquivos das câmaras, nos arquivos das prefeituras, sejam institucionalizados, criados. Só 10 mil. Estou falando aqui só a Câmara, não estou falando nem do Poder Federal, só falando dos municípios. 5 mil estimado, né, de municípios, Câmara e Prefeitura, 10 mil. Então, tem muito ainda arquivo para ser criado, para ser institucionalizado, para ser organizado e para permitir depois uma transformação digital. Porque não adianta transformar a bagunça, vai ser transformar digitalmente a bagunça. É isso que vai acontecer. Então, isso vale para o compromisso de combate à corrupção, porque necessariamente a corrupção passa pelo ocultamento das provas. Então, se existe um governo comprometido com a corrupção, com combate à corrupção, contra a corrupção, e que ele vá realmente combater a corrupção, ele vai trabalhar com os arquivos. E o contrário é verdade. Se ele tem rabo preso, ele não vai trabalhar, ele não vai desenvolver, não vai ter os planos. Então, é honestidade também, político. Você vai ver se o político trata de arquivo, é razoável. Esse cara, provavelmente, ele é razoável e ele é honesto. E aí nós temos o ideal, né? O ideal no ponto de vista prático. O Arquivo Público do Estado de São Paulo tem uma parceria com o Ministério Público, onde ele faz auditoria arquivística dos órgãos. É isso que a gente precisa. Instituições arquivísticas, arquivos e políticas públicas que estimulem esse tipo de iniciativa. Auditoria arquivística junto com o Ministério Público, porque o interesse é de todos. Obrigado. Professor, eu ouvi de um funcionário de cargo comissionado do governo uma vez, que quando a troca de governo entre situação e oposição, o que mais funciona nos escritórios são aquelas maquininhas de triturar papel. Diz que aquelas maquininhas trabalham quando tem transição de governo. Só para a gente pensar um pouco aí. Não vou citar que governo de quem não, mas é para a gente pensar o que acontece aí nesses processos de transição. Professor, eu fiz a leitura de um artigo, o nome do artigo é Consequências do Autoritarismo às Instituições Mediadoras do Estado, breves apontamentos. Foi publicado aí pelo professor, para quem está nos ouvindo. Agora eu perdi aqui a data de publicação, mas depois eu digo exatamente o ano de publicação. Se eu não me engano, foi em 2019. Se eu tiver, depois eu corrijo, ou o professor me corrige. Mas essa questão essa maquininha de trituração, né, e outras ações destruidoras, elas estão muito afeitas a práticas de governos autoritários, né? E partindo para essa seara das consequências aí de ações autoritárias de governo, nós elaboramos um questionamento aqui. Governos autoritários agem contra as instituições mediadoras e buscam controlar as informações para eliminar discursos oposicionistas. A espionagem sobre a população é uma marca registrada desse tipo de governo. Um exemplo disso é a atuação da Stasi na Alemanha Oriental, que inclusive praticava espionagem e destruía reputações. Aproveitando um fragmento de um artigo, que foi esse que eu mencionei, né, do professor Taiguara, o mundo está submetido a uma vigilância similar, em termos de desrespeito à esfera privada, porém muito mais poderosa em sua estrutura. É assim mesmo que o senhor enxerga a situação que nós estamos hoje, de desrespeito e de vigilância? Sim, eu acredito, na verdade, que hoje seja pior, né, do que naquela altura. Por quê?
porque naquela altura sabia-se que isso era praticado. Eles estavam lá, na verdade, a Alemanha, o Hitler mentiu para todo mundo, enganou todo mundo, destruiu a Alemanha e entregou, na verdade, o que ele fez em termos práticos foi isso, entregar para metade da União Soviética e metade dos Estados Unidos, né? Ficou ali dividido. E essa república, que era a parte comunista, todo mundo sabia que eles espionavam, né? Então, as pessoas até se precaviam, não é como agora. Agora a espionagem acontece de forma descentralizada, porque você pode ter um policial que cismou com a sua cara e agora baixou o aplicativo e vai te fiscalizar. Entende? Então é muito mais perverso que nós temos agora. Você pode ter algum colega de trabalho que compra informações desse policial para te monitorar. E aí juízos de valor que você está sendo julgado em tempo real, você não pode nem se defender. Né? Então, assim, as pessoas realmente, não só o governo, né? Estou falando das pessoas, porque o governo começou isso, todo mundo sabe. Tá, hoje tem a discussão, vocês podem olhar aí, Julian Assange e Edward Snowden estão aí, tá aí. Todo mundo sabe que eles são, ou deveria saber, né? Tem uma geração que não sabe mais o que é o Wikileaks, mas, assim, a minha geração foi marcada por isso. Né? E eles estão no asilo político. Gente, isso é perseguição no mundo inteiro, né? Então, é uma realidade que a gente tem que jogar luz sobre ela, que é uma estrutura de poder que está muito além do que a gente pode imaginar, muito além mesmo, né? E a tendência é piorar, né? Bom, mas relacionado a isso também, eu prefiro realmente o termo prática autoritária, porque não é uma questão apenas do governo, né? Ou uma questão do executivo nesse momento, ou de um executivo, não. É a prática autoritária que, inclusive, está em lugares que se dizem paladinos da democracia. E dentro daquele lugar, de onde se diz que se defende a democracia, se levanta a democracia com bandeira, tem prática autoritária. Então, as práticas autoritárias estão aí em cada mais evidência. Né? Na minha opinião particular, eu não sou analista desse tipo de comportamento, apesar de que eu estudei uma relação e já construo realmente uma conclusão de que essas práticas, elas atacam as instituições mediadoras, ou seja, quando o sujeito pode se expressar, elas buscam cercear essa liberdade de expressão, ou controlar o vocabulário, controlar os indivíduos, seja por chantagem, seja por uma série de medo, então emissão mesmo, né? Enfim, ameaças, porque são práticas autoritárias que, como eu disse para vocês, não é só o governo federal, né? A gente tem isso no governo federal, isso é conhecido, né? A revista Piauí trouxe muito sobre documentos sobre isso, por exemplo, mas isso não é uma coisa localizada no governo federal. Existem os arautos da democracia que têm práticas autoritárias. E eu acho que, nesse momento, essas coisas entram em evidência, como tem entrado repetidamente na história, quando as coisas parecem sair um pouco do controle. Por exemplo, a crise de 2008. Será que o mundo já superou essa crise? O Brasil, que está numa crise hoje. Então, geralmente, quando se entra em crise, quando as coisas parecem desandar, as pessoas tendem a ser autoritárias. Essa é a minha avaliação, né, numa perspectiva cronológica. Então, acho que isso está na moda agora, que as coisas estão indefinidas. E, claro, quanto maior for a indefinição, mas isso pode mudar. Em 2020 pode ser um candidato democrata que pode implementar um New Deal, recuperar a economia, que o Trump não conseguiu fazer adequadamente, né? E aliás, estabelecer relações saudáveis com os outros países, e tudo vai se modificar e sair da moda das práticas autoritárias, porque já está mais ou menos tudo sob controle. Teve alguém razoável lá, não tem uma pessoa irrazoável. Então, eu acho que passa muito por aí e eu acredito muito nisso. Né? Até coloquei um quadro de uma referência de um militar, na verdade, que fez essa pesquisa na classificação de governos em relação à hegemonia dos Estados Unidos. E um dos comportamentos foi que determinados governos eles chantageavam os Estados Unidos dizendo, olha, nós temos inimigos aqui que te ameaçam. A gente viu isso, por exemplo, na ditadura militar com o Brigadeiro B, eu não posso falar por causa do nome da família dele, mas ele produzia, ele mandava explodir bomba, dizendo que era o Partido Comunista ou que eram os comunistas, mas era ele que estava explodindo a bomba.
Ele era o criminoso que ele se dizia perseguir para poder vender para os Estados Unidos e conseguir extorquir recursos para manter a ditadura. Ou para ir para ele, né? No caso, para ele combater. E, enfim. Eu acho que no futuro, quando os arquivos do Brigadeiro Bem, por exemplo, foram abertos, daqui a uns 50 anos, vai ser filme de terror para todo mundo deixar de pensar que o nazismo vai ser América Latina. Hollywood vai produzir, não vai ser mais Hitler. Hitler vai sair de moda. Vocês vão ver o que tinha aqui no Brasil. O nível que o Brasil foi. As pessoas não fazem ideia, mas esses arquivos existem. Estão até com familiares próximos desse brigadeiro. Familiares militares. Os militares vão... Claro, não quero que... Eu tenho direito ao esquecimento. Não quero ser lembrado. Minha família não tem que ser exposta. Mas daqui a 50, 100 anos, quando for negócio para vender para Hollywood, para ganhar um roteiro de filme de terror, com certeza esses arquivos vão ser abertos e a gente vai ver muita coisa que a gente nunca imaginou. E que eles não foram destruídos, tá? Muita gente acha que alguns arquivos foram destruídos, mas não foram. Professor, a gente está falando de informação e de Estado, né, das instituições mediadoras. Eu pergunto para o senhor qual a importância da lei no Estado democrático. A lei, a Lei de Acesso à Informação, né? Eu acredito que ela tem um papel muito importante, mas eu queria que o senhor explanasse para os nossos ouvintes essa importância. Sim, como eu citei antes, na Suécia, a gente tinha em 1766, se eu não me engano, a Lei de Acesso à Informação. Naturalmente, isso nada tinha a ver com democracia naquele momento, mas sim com a transparência dos negócios da coroa, né? E com a administração do Estado. Né? Primeiro de tudo, a legislação da informação tem a ver com o bom funcionamento do Estado. O Estado funciona e é organizado a tal ponto que eu posso dar acesso àqueles que me solicitarem informação. Né? Isso é uma visão primeira, independentemente de democracia ou não democracia. Mas na democracia, já que você colocou isso na pergunta, eu digo o seguinte, que é uma questão de cidadania, de exercício. Você não pode existir enquanto brasileiro e não sabe, você não ficar dissociado do que fazem com o seu dinheiro. Porque isso tem a ver com o acesso a arquivos contábeis, por exemplo, né? E outros arquivos. Né? E, na verdade, assim, até o termo acesso à informação é um termo interessante, muito embora eu acho que o mais apropriado seria acesso aos dados, né? Mas a gente copiou da tradição anglo-saxã, a gente vem da questão também da Suécia, um foi copiando o outro, essa é a verdade, né? Em termos de lei. Quando alguém faz uma coisa bem feita, um vai lá e imita um pouco o outro. Só que a gente só teve isso no governo Dilma. Foi muito tempo que demorou. Né? Imagina, o governo Dilma, caramba! Olha, o 1786 foi o governo Dilma, acho que foi 2014, não sei quando é que saiu essa lei, 2013, né? Acho que foi 2009. Não, porque ela foi publicada. Sim. Porque escrita ela já estava. Sim. Ela conseguiu aprovação no Congresso, né, que é outro movimento. Quer dizer, se não me engano, ela foi publicada em 2012 e 2013. Né? Então, ou 2011, enfim, já foi na década de 2010. Né? Na década passada, já foi nessa década passada, ou seja, muito tardio, gente. Vamos cá entre nós? Falando assim, então... Não é possível você ser cidadão, ou munícipe, ou que contribui para o governo federal, que paga as contas, porque a gente paga impostos, a gente que paga. Tá? O perdão bilionário dos bancos está aí, o perdão bilionário de diversas instituições está aí, agora o nosso, do dia a dia, a gente não teve. A gente paga por produto que a gente compra. Então, como é que você vai ser cidadão se você não sabe onde o seu dinheiro está indo, quem que está administrando, e se o governo não te deve satisfação nenhuma? Quer dizer, você não pode saber, o cara faz o que quiser, não é assim. Então é uma questão realmente, no Estado Democrático de Direito, uma questão de subsistência. Só existe Estado Democrático de Direito com lei de acesso à informação, com garantia de acesso à informação. E, detalhe, nessa lei existe o termo cultura. Cultura da transparência. Isso é muito importante, porque aí já recai sobre a mediação cultural. Não adianta você ter uma lei dessa e você ter um ambiente de cultura de opacidade, onde vai falar, não é aqui não, esse documento que você está procurando, essa informação, é em outro lugar, e te joga para outra secretaria. Aí na secretaria te joga para outra secretaria, porque tem uma cultura da opacidade.
Então, aí vem a relevância da mediação cultural. Até para você cumprir uma lei dessa, você tem que ter uma cultura arquivística e uma abertura para a cultura da transparência, que é inerente à cultura arquivística. Né? Senão, essa lei não vai ser eficaz. A Lei de Acesso à Informação foi publicada em 18 de novembro de 2011. 2011, perfeito. Foi no primeiro mandato, né, da Dilma. Professor, seguindo ainda nessa vibe, em agosto de 2019, que foi no dia 7 de agosto do ano passado, nós estávamos vivendo uma situação parecida com a dos últimos dias, onde estavam havendo muitas queimadas, muitas na região amazônica, né? E na ocasião, o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi exonerado, né? Por algumas divulgações de análise de cenários, análises temporais ali sobre queimadas que o INPE já publicava periodicamente, mas aquilo ali gerou um desgaste junto ao governo, ao executivo, e ele foi demitido foi exonerado, na verdade, né, do cargo de diretor do INPE por essa divergência. Passando mais um pouco, em junho de 2020, após uma celeuma em torno da divulgação dos dados sobre Covid, né, pelo Ministério da Saúde, começou a funcionar aí uma cooperação de meios de comunicação para uma divulgação, digamos assim, mais segura desses dados, né? E aí eu separei aqui duas notícias que relatam um pouco essa situação, né? Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos, o Estado de São Paulo, Extra, Folha de São Paulo, o Globo, G1 e o UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Ou seja, eles deixaram um pouco de lado os dados que o Ministério da Saúde estavam publicando para começar a ter seus próprios dados para oferecer para a população. Sobretudo os dados sobre óbitos, né? E naquela ocasião estava em torno de 25 mil casos. E aí, na mesma reportagem, finalizando aqui, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão. E aí eu queria perguntar para o senhor se esses fatos evidenciam alguma ação autoritária por parte do executivo atual. Sim, eles evidenciam isso de fato, não tem como negar, gente, não tem como negar. Infelizmente, para a nossa miséria, né, de práticas autoritárias, são práticas carregadas, né, infelizmente, né. O correto, né, seria que tivesse uma autonomia, e aí eu posso falar dos arquivos também, porque os arquivos, na verdade, muitos deles, por exemplo, o arquivo estatístico, o arquivo geográfico, eles eram esses lugares onde se produziam as estatísticas e se controlavam terras, e foram aos poucos perdendo essas atribuições para institutos, como o Instituto Jones Neves, ou o INPE. Claro, porque a sociedade foi ficando mais diversa, mas, em essência, muito do INPE tem de arquivo. Inclusive, estatística e arquivística eram duas ciências que tiveram encontros. Nós temos, por exemplo, autores que trabalham com os arquivos estatísticos, e aí falam as séries temporais e as séries documentais, então tem uma correlação. O INPE como os arquivos e outras instituições do Estado, instituições mediadoras, né, como você bem colocou. E esse ataque, né, à autonomia, porque, claro, você tira o líder porque ele contrariou você, isso é ataque à autonomia, né? Não tem outro nome. Sim, não tem dúvida, uma evidência de prática de
de autoritária. A questão, eu acho que seria mais até importante do que isso, seria o que fazer diante disso, né? Acho que seria isso mais importante, porque já está bastante evidente. Então, seria, a meu ver, uma ação. O Ministério Público deveria ter tomado uma parte disso, então, por sonegação de dados, né? E os outros poderes também deveriam fazer algo em relação a isso, porque senão estão sendo coniventes. Então, deveriam se mover para garantir que os dados sejam entregues com integridade, com tudo aquilo que cabe, os documentos, inclusive, né? E aí você falou que na matéria que você trouxe, que é levantado dúvidas sobre esses dados. Olha, eu vou tirar dois dados aqui interessantes. Primeiro é que você olha os óbitos por síndrome aguda respiratória. Quantos óbitos tem de síndrome aguda respiratória? O que é isso? Como, de repente, não sei quantos milhões de brasileiros começam a ter síndrome aguda respiratória? Então, isso tudo é mascaramento. Qualquer um que tenha acesso aos arquivos vai ver isso aí. Então, isso já poderia ter sido desmascarado, já era caso para estar no Supremo Tribunal, já era caso para ter MP, já era caso para ter sido um escândalo nacional e internacional. Já era caso. Então, nós temos erro no judiciário de omissão, nós temos erro no legislativo de omissão, nós temos erro no Ministério Público por omissão. O que está acontecendo é sonegação desses dados. Esses dados estão sendo sonegados. Por quê? Como é que agora todo mundo tem síndrome aguda respiratória? Isso é Covid, caramba. Eu falo por mim, eu cheguei aqui no Brasil, de Sevilha, com Covid. E eu fiz meu exame depois, quando tinha exame para fazer, deu positivo. A minha médica pneumologista disse que não era Covid. Ela era bolsonarista. Eu não vou falar o nome dela, evidentemente, questão ética. Mas ela era bolsonarista e ela me disse: você não está com Covid, não, isso não existe, isso não... E eu quase morri, gente. E eu estou falando isso em janeiro. E as estatísticas oficiais começam quando? Em fevereiro? Então não bate nada. Esses dados estão furados. Imagina quanta gente se contaminou no carnaval, né? Então, gente, é o cúmulo do absurdo. E aí, pensando em cultura, né, pensando que a cultura é cristã e a cultura de valorização à vida, né, é uma cultura possível nesse mundo de diversas culturas, que a gente está falando, as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem detentoras do amor à vida, né, e Cristo até afirma, eu sou o caminho, a verdade, a vida, elas têm que se posicionar em relação a isso, porque senão serão omissas tão quanto aqueles que estão no poder hoje e não estão se pronunciando. Então, precisam tomar partido em favor à vida. Se você não tomou partido em favor à vida, meu amigo, se você não é cristão, você está que nem Pôncio Pilato lavando sua mão, desculpa. Tá? Essa é a minha posição em relação às pessoas que se dizem cristãs. E é por isso, inclusive, que eu estou tomando partido aqui nesse sentido, de dizer que é, sim, uma evidência de prática autoritária e, mais do que isso, de sonegação de direitos. E acho que o Ministério Público e o Poder já deviam estar agindo já em relação a isso. Já deveria ter sido resolvido, nem foi uma questão levantada e resolvida, mas já deveria ter sido levantado e a gente já deveria ter acesso ao número verdadeiro de mortos no país. Além disso, professor, pegando um gancho na questão que o Johnny levantou aqui, a gente vê hoje envolvidas nesse bojo aí, as questões ambientais, né? A gente sabe o que tem acontecido no Brasil, né? Sobretudo no Pantanal e boa parte da Amazônia. O mundo todo está vendo e parece que os brasileiros não estão conseguindo enxergar, boa parte dos brasileiros, pelo menos, não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo no Brasil. E junto com isso, como o senhor mesmo disse, vem as instituições mediadoras, né, sendo utilizadas como ferramenta para a prática de políticas autoritárias. Então a gente precisa parar e pensar e ver, né, o que a gente tem feito como cidadãos e como Estado também, né? Acho que é um conjunto de políticas que precisam ser aplicadas, mas que parte, né, de nós como cidadãos também, e refletir esses assuntos aí. Com coisa, Johnny? Sim, com respeito aos diagnósticos dos óbitos, a definição, né, da causa de morte, eu ouvi em abril isso.
um secretário falando, secretário de saúde, né, do estado X, eu não vou citar o nome aqui, mas ele dizia que o fato das pessoas estarem tendo a causa de morte como síndrome respiratória aguda é pelo fato do Estado não ter condição naquele momento de efetuar um teste rápido a ponto de sair na certidão de óbito, que de repente, futuramente, quando os resultados dos exames saírem, seria possível reeditar, né, o documento, a certidão de óbito e tal. Tá, isso é uma coisa assim, tecnicamente havia uma impossibilidade momentânea. Agora, o problema é você minimizar toda a situação sanitária que o país foi passando ao longo de semanas e meses, com base nessa justificativa de que isso não é Covid, é uma síndrome. Então, quando nós compararmos aí o número de óbitos, ou a média, ou trabalharmos estatisticamente o número de óbitos anuais, comparando 2020 com os outros anos, nós vamos ver os absurdos que estão sendo defendidos por uma parte não só do governo, do executivo e do legislativo, mas também da sociedade civil, né? Porque o que se coloca aqui... há uns dias atrás eu estava discutindo com uma amiga e ela falou: mas o impacto que isso está tendo é que as crianças não estão sendo acometidas de Covid de uma maneira severa, não estão morrendo. Se tivesse morrendo, a população estava mais revoltada, ia exigir mais ações do governo para melhorar a condição sanitária do país. Eu falei: olha, nem que se o governo queimasse todo dia crianças numa fornalha na frente do Palácio do Planalto, as pessoas sairiam desse estado, porque o que está acontecendo já é suficiente para ter o que é dito pelo executivo, pelo legislativo, o que é feito, as ações que são feitas já seriam suficientes para, num estado de dignidade razoável, para você promover revoluções, né? E não é o que está acontecendo. Então, eu não vejo um agravamento da condição sanitária no país causar qualquer tipo de mudança, né? E eu até fiz uma observação meio dura, né? Se a economia estiver funcionando minimamente, as pessoas não vão estar nem aí para isso. Pode morrer 1 milhão de pessoas, as pessoas não vão ligar muito. Desde que a economia funcione, desde que o seu meio de produção funcione, a sua lojinha funcione, que sua empresa média funcione e assim por diante. O Johnny tocou na questão da economia e eu vejo que realmente existe uma preocupação. Na verdade, é uma preocupação até que natural, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista, né? Pelo menos o Brasil, né? A gente vive um país extremamente capitalista. E também muitos dizem que nós vivemos a era da informação, né? Então, professor, quando você traz esse conceito de capitalismo informacional, o que o senhor está querendo dizer? Bom, primeiro, eu até gostaria de fazer uma observação sobre o que foi colocado, na verdade, se você me permite. Sim, lógico. Que o Johnny comentou agora. Johnny, eu concordo apenas em parte com você. Primeiro, eu acho que o governo, ele foi o governo executivo, né? O grupo que chegou ao poder agora está lá, né? A gente poderia chamar de bolsonaristas. Eles foram muito eficazes na mediação da tecnologia da informação, em publicar fake news, em criar perfis falsos, curtidas falsas, e a ideia de que já estava na deles, né? De que eles já tinham ganho, e criado essa sensação para que as pessoas votassem naquele que ganha. Nós estamos com aquele que já venceu, queremos ser os derrotados. Então, o governo foi muito eficaz nisso, já antes de assumir o poder. Aí houve uma transição, que até existe uma equipe de transição, a qual o Weintraub, né, foi até aproveitado essa equipe de transição.
Então, se ele foi eficaz nesse sentido, ele poderia ter sido eficaz comprando, por exemplo, os testes em janeiro ainda. Então, quer dizer, não justifica de modo algum não haver testes em janeiro, em fevereiro, né? Foi um erro mesmo. Ele negou, inclusive, a doença, né? O chefe do executivo negou, etc. Então, eu acho que, honestamente, não é justificado o fato dele não ter, da causa mortes, vir com síndrome aguda respiratória por uma suposta impossibilidade técnica. Essa suposta impossibilidade técnica foi calculada, me perdoe, e proposital. Não vamos dar os testes para a gente não ter que ver o problema que a gente vai ter. Né? Então, se esse secretário que você quer dizer o nome disse isso, você explique para ele. Olha, assim, né, eu tenho um professor, eu tenho a minha opinião, mas a opinião do professor, aí, se ele quiser me ver também, que veja, é o seguinte, foi calculado, não foram comprados testes, demorou para ser comprados testes, foi negado a doença, né? E aí, existem, dentro desse grupo bolsonarista que chegou aí ao poder, digamos, algumas pessoas que são parte do seu fã-clube, que o fã-clube bolsonarista, que não age como cidadão, cobrando, né, daquele que elegeu aquilo que deve ser feito. Né? Ao invés de ele agir sério, como homem de verdade, dizendo, não, eu votei uma pessoa que está fazendo mal, eu não defendo mais essa pessoa, ou isso que não, age como um fã-clube. Né? Então, existe isso. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu peguei, um tempo atrás, né? Aliás, acho que foi em fevereiro, se não me engano, eu comentei com Uber, porque os Uber e os taxistas fazem parte dessas figuras alegóricas, boa parte deles, não todos, que são desse fã-clube bolsonarista. E aí eles veio para mim falando dessa questão do Bolsonaro, de tal, e aí eu comentei que eu tive Covid, e ele comentou, eu também tive, eu não quero nunca mais ter. E aí ele explicou, ele foi indignado. Então ele falou assim, olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu realmente preciso, porque se eu pudesse eu não faria. Então ele sentiu na pele, ele teve entubado, e ele era um jovem, né? Um jovem com saúde, não era quase um atleta, mas é muito melhor, tipo, com o corpo. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, se essa pessoa mudou a opinião dela, porque ela viu na pele, na carne, o que foi viver a experiência de quase morrer por causa de Covid. E ela mudou. E ela até estava criticando, na verdade, o governador Casagrande, porque estava demorando para liberar a tenda para os testes, que ele disse que ia ter uma tenda para liberar. Então, veja bem como mudou. De um bolsonarista, essa experiência mudou, viu? Então, existe essa experiência, isso é possível. Eu sou cético, claro, em relação a isso, mas a gente tem que existem também essas experiências e provavelmente no grupo, no WhatsApp, gente, eu quase morri disso, então pode ser que isso mude. Né? E a gente não vê uma resposta de solidariedade à altura que eu acho que merecia. Eu poderia fazer a minha culpa como cristão. Né? De repente, as nossas igrejas não se juntaram para denunciar um tribunal internacional em Haia juntos, somos a favor da vida, pró-vida, né? Em todas as fases dela. Inclusive na vida que a gente está vivendo agora de todas as pessoas de faixa etária. Vão processar esse cara. Não teve isso. Né? A União das Igrejas no Brasil inteiro para excomungar e processar o governo lá fora. Não teve isso aí. Então, aí eu posso fazer a minha culpa nesse sentido. Agora, que eu acredito que possa haver mudança, pode. E a questão da economia, ela já está no brejo. Nós temos PIB negativo no 10. Já está quebrado. Né? E ele está gastando no executivo com mídia. Olha quanto é que ele gasta em mídia. Milhões que supostamente economizaria naquela reforma administrativa. Enfim, então é um governo confuso. Está levando o país para o brejo em termos de economia. Investidores já estão indo embora daqui. O auxílio, o Bolsa Bolsonaro, ou que seja o que vai se formar, não vai durar muito tempo. E as pessoas vão sentir na carne, também ficar sem dinheiro. Não vai ter emprego, porque as empresas estão saindo. E aí, Deus nos salve do que vai ser 2021, viu? Só fazendo um adendo aqui, professor, esse auxílio já até desistiu já. Pois é. Então nós vamos ter um choque de realidade para essas pessoas que estão aí, né? A desistência foi de transformar o Bolsa Família no Renda Brasil, né? O Renda Brasil foi abolido. Mas eu queria só fazer uma observação aqui, que é o seguinte, só para os ouvintes, né? As fontes das reportagens a reportagem que eu li, né?
foi publicada aí no dia 8 de junho de 2020, com respeito à formação do consórcio, né, que divulga os dados. Foi publicada aí na Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link da reportagem nas descrições, né, desse episódio. A outra, sobre o diretor do INPE, está lá no Diário Oficial, na exoneração, no dia 7 de agosto de 2019 também. E dizer também que eu extraí, para formular essa pergunta, algumas coisas do artigo que eu citei, né, do professor. E eu acho, professor, também, com respeito ao que você falou, complementando, por exemplo, eu brinco, né, com os meus amigos aqui. Não, o Brasil tá voltando a ser uma fazenda lá, como era no século XIX. A indústria tem tido uma entrada num estágio de decadência nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. E até essa condição para que o país aí tenha uma relevância mundial no agronegócio, o executivo também está deteriorando, né? Eu não sei como que vai ficar em alguns anos essa situação, né? A condição de produção agroexportadora atual, né? Que, assim, o que se diz é que é a base da economia no país, né, atualmente. Professor, fazendo contraponto ao que você disse sobre o rapaz taxista que contraiu Covid, se a gente for olhar o outro lado também, os bolsonaristas assintomáticos, eles serão ainda mais negacionistas. Isso é verdade. É um problema. Pois é, quer dizer, a experiência subjetiva dele determina se ele... É muito egoísmo, mas até pelo egoísmo se chega à verdade. Você tentar responder o Osias sobre a era da informação, acho que esse termo ficou obsoleto, viu, Osias? Ele foi muito marcado na década de 90. Eu acho que eu nem usaria mais esse termo era da informação. Eu acho que, definitivamente, nós não estamos na era da informação. E, claro que esse termo não é meu, né, de um autor, e ele fala do capitalismo informacional. Mas antes de abordar isso, eu queria citar um autor da nossa área, que é o Tom Naismith. O Tom Naismith, ele vai falar da sociedade dos arquivos. E no futuro vai se chegar à sociedade dos arquivos, que a gente ainda está engatinhando, ficando aí reféns de comunicadores, né, jornalistas investigativos que vão dizer para a gente o que é fake news e o que não é fake news. Ou a gente fica refém mesmo da mediação digital, do que a gente chega no grupo do WhatsApp, ou pelo Facebook, ou qualquer outra plataforma. Mas a gente vai ter um momento de amadurecimento que a gente vai reconhecer que existem fontes primárias. Esse momento que a sociedade vai chegar à sociedade dos arquivos. E as pessoas vão ter acesso aos arquivos e ver a base pelo qual se fala a verdade, né, que são os arquivos. Isso é uma frase do Schellenberg, né? Toda verdade se afirma de fato. A verdade jurídica é produzida na materialidade processual. Isso é para a verdade jurídica. A verdade científica também é produzida nos arquivos. A verdade histórica, que é como a gente vai ser visto pelas próximas gerações, imagina, digamos, bisneto, né, de alguém no futuro, daqui a muito tempo, olha para trás e fala, poxa, os meus... Nossa, destruíram tudo, botavam fogo em tudo. Era corrupção, era tudo de pior. O Brasil caiu. A melhor empresa do Brasil virou Boeing do Brasil, que era Embraer. Eles acabaram com tudo, só deixaram traço de destruição. Então nós vamos ser julgados. Existe também essa questão da verdade histórica, e tudo isso com base nos arquivos. Inclusive aqueles que tentam ocultar, porque no futuro vai ter tecnologia para descobrir aqueles que estão ocultos, vai ser ocultados. Então é uma questão de tempo para a verdade ser revelada, né? Essa que é a verdade. Uma questão de tempo para a verdade aparecer. Não tem muito como ter lá. Em falar em questão de tempo, só fechando o que é o capitalismo da informação, e tem a ver com essa questão da era da informação, é de que, primeiro, que eu penso que só existe, no plano da prática que a gente viveu, o capitalismo. Não existe outra prática, né? O socialismo foi uma possível alternativa, digamos assim, ao capitalismo,
Dom Pedro, por exemplo, foi muito sábio no século XIX, disse: eu quero experimentar isso. E aí doou um pedaço de terra no sul, experimentaram, foi um fracasso, né? Mas com o consentimento do imperador. Lá na Rússia já foi o contrário, falou: não quero isso. Aí mandou atirar nos religiosos, nas crianças, nas mulheres, fez aquela chacina contra a população só por uma mera manifestação, e aí implantaram o socialismo à força. Também não deu certo, né? E não deu certo durante muito tempo. Então, eu acho que nós estamos sempre falando de capitalismo ainda, de um capitalismo de Estado, que se diz que é socialismo, que diz que é comunista, mas para mim no mundo só existe capitalismo. Essa é a minha perspectiva. Não existem outro... O que existe é a variação desse capitalismo. E aí a pergunta que fica é: que capitalismo nós queremos? O capitalismo que nós vivemos hoje é um capitalismo que passa pelo modelo infoprodutivo, ou seja, a mercadoria passa por infoprodutos. A gente pode falar em infoprodutos. Então, a própria mediação digital é isso, né? Quer dizer, ela é produto, né? Assim como a própria TV no passado foi produto, hoje nós temos a mediação de tecnologia da informação. Essa é o grave, na verdade, o grande trunfo da equipe que botou o Bolsonaro no poder, porque ele fez a mediação com a tecnologia da informação, coisa que os concorrentes não conseguiram fazer tão bem quanto ele, e ele ainda se estabelece por esse meio, criando uma via paralela, ignorando a própria oficialidade e sabotando as instituições mediadoras. Então ele voltou no lugar da mediação institucional, natural, orgânica do próprio Estado, uma outra mediação, que é a mediação de tecnologia, da informação, que ele se comunica diretamente, fala as verdades que ele quiser, ou inverdades, enfim, dependendo do ponto de vista que analisa a informação, como ele quiser. Então, e a equipe dele faz ida nisso. Então, na verdade, a reação que nós desejamos nesse momento é levar consciência para as pessoas. Nós vivemos nesse tempo onde tudo é comercializado, cada informação que chega para você tem preço, a menos aqui. Esse espaço de vocês é uma exceção. Esse espaço de vocês é uma exceção, porque ninguém está pagando por isso, na verdade. Ninguém comprou vocês. Eles estão fazendo uma iniciativa autônoma. Vocês não estão submetidos a nenhuma lógica. Vocês não vão prestar contas disso a um patrocinador. Então, vocês são a exceção, né? Mas, claro, dentro de um sistema capitalista. Quer dizer, tudo que a gente está usando, esse computador foi produzido dentro do sistema capitalista, tudo que a gente está enxergando, instrumentos aí atrás, nesse sistema capitalista. E aí, nesse sentido, eu diria que o capitalismo da informação é esse sistema onde existe também a mais-valia dos trabalhadores de dados, né, os trabalhadores que lidam com esse universo digital. O Google mesmo, gente, eles têm um exército, entre aspas, né, vou colocar assim, mas muitos trabalhadores digitais, complementando o algoritmo dele, classificando como se acertou, não acertou a recuperação da informação. Então, o que ele chama de recuperação da informação, information retrieval, que é o campo da ciência da informação que já acredita na objetividade da informação. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é isso: que capitalismo informacional, digamos assim, ou capitalismo nós queremos, na era da informação, que também já acho que é um termo obsoleto, nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos que com isso se multiplique a riqueza ou se use isso de instrumento para subjugar mais, né? Então, está aí. A disputa está aí, é um novo território. E, por enquanto, quem está ganhando, a gente está vendo o resultado, né? Professor, eu penso um pouco diferente, mas eu penso da seguinte maneira: eu acho que a pergunta que eu faria seria um pouco diferente. Eu perguntaria assim: que sistema econômico e informacional nós queremos construir? Porque hoje, a gente, não só no Brasil, no mundo inteiro, a questão da desigualdade e soberania e cidadania sofrem um baque gigantesco, sobretudo embasadas em grandes diferenças e divergências sociais. Então, eu perguntaria da seguinte maneira: o que nós queremos construir? O que nós, como cidadãos, como brasileiros, nós queremos construir? Que sistema econômico nós queremos construir? Porque a gente tem que olhar o que não deu certo, né?
O senhor mesmo citou a experiência comunista na Rússia, e citou também o capitalismo que existe hoje. Então a gente precisa analisar esses pontos de vista e o que nós queremos construir para nós mesmos, né? Para nós como cidadãos. Então, a meu ver, o Johnny gosta de citar muito isso aqui. A gente precisa sair do achismo e do negacionismo e construir a nossa história com bases sólidas e utilizar para isso a ciência, a informação. Eu acho que a gente precisa e do contraditório também. O contraditório é importante, né? Negar isso é dar as mãos ao autoritarismo, né? Então a gente precisa construir fortalecer esses conceitos em busca de um bem comum. Eu acho que ninguém quer sofrer, né? Eu acho que a gente precisa começar a olhar, né? Olhar esses pontos de vista e olhar para trás e ver o que não deu certo, né? Eu acho que isso é ser humilde, né? É ser humilde perante a tudo isso que nós já passamos e que nós estamos passando, né? Eu acho que tem essa lógica, né, do nós contra eles, e eu acho que o rompimento disso passa por uma busca por questionamentos, por questionar, verificação de veracidade e de autocrítica, né? Então, às vezes eu vejo assim, eu tenho contato com pessoas que são assim, declaradamente de esquerda e criticam o governo atual, porque antes não era assim, mas antes tinha esse problema. Você não pode deixar de enxergar isso, né? Não é porque esse cara atual está fazendo tá cometendo esse erro que eu vou deixar de criticar, ou ele está propagando o erro que se cometia antes. E das duas maneiras, o pessoal da direita também tem que ter essa autocrítica, né? Mas isso eu acho que só se faz com uma coisa que falta justamente para esses indivíduos que até no WhatsApp, no grupo familiar, continuam resistentes, mesmo enxergando atrocidades e mantendo a ideia, que não foi o caso do taxista que o senhor comentou. É o orgulho, cara. Eu tenho essa tese. Verdade. O orgulho impede o cidadão de mudar de ideia. O orgulho impede o cidadão de dizer. E eu tô dizendo isso assim. Talvez o professor diga isso. Aqui na academia tá faltando isso também. Aqui na universidade ou nas universidades. Mas assim, de uma maneira geral, eu digo que isso impede a efetivação do melhor que a autocrítica pode fazer, que é a mudança de direção e o abandono de erros assim que às vezes estão saltando aos olhos dos outros e a gente insiste em defender aquilo, né? Bom, é uma opinião que eu tenho a respeito disso, né? Que eu acho que isso tá mantendo essa situação belicosa aí entre as pessoas, né? Entre os grupos, etc e tal. Bom, Osias, mais alguma coisa? Não, acho que foi maravilhosa a entrevista. Eu acho que deu pra gente trazer aqui muitos assuntos pertinentes. Desde já quero agradecer ao professor Taiguara pela disponibilidade. Obrigado. Se você me permitir uma última observação, só uma última. Claro. O senhor vai fechar o episódio, professor. Essa é a questão. A palavra é sua, pode ir lá, manda ver. Uma última observação é sobre o capitalismo informacional. Porque, de fato, nós carecemos de associações, né, desses trabalhadores que estão digitalmente mediados. Nós não temos um sindicato ou uma organização para proteger esses trabalhadores do mundo digital. Isso é muito perigoso, porque a gente pode retroagir à época que ainda não tinha os direitos sociais. Porque, como vocês sabem, né, eu vou deixar explícito a todos, tudo que a gente pode ser e fazer aqui, e essa liberdade de falar, foi uma passagem dos direitos civis
né, que a Revolução Francesa é um exemplo, mas que tem outros países que têm direitos civis, mas isso aconteceu lá no século XVIII. Mas, enfim, depois teve uma passagem para o século XIX, onde os direitos sociais, né, vieram à tona, porque os industriais e as fábricas simplesmente jogavam as pessoas como piores que animais, as pessoas eram tratadas. Então ficavam nas ruas, famílias inteiras em fábricas, era a visão, as pessoas não fazem ideia, né, do que era o trabalho no final do século XIX. Daí por isso a crítica de Marx, por exemplo, né, veio dessa realidade absurda, né, e aí vieram os direitos sociais, por exemplo, o direito do sujeito não morrer de fome. Isso é um direito social, não morrer de fome. O direito, né, do sujeito, por exemplo, trabalhar, isso é um direito social. Isso foi conquistado do 19 para o 20, ainda está sendo, tem um processo de conquista disso, né? E, finalmente, nos direitos culturais, que são aqueles que permitem, por exemplo, você ser quem você é. Também são direitos recentes. Então, tem uma passagem de conquista de direitos. E quando a gente vai para o capitalismo informacional, ou capitalismo digital, como queiram chamar, o que importa é entender isso, que quando a gente entra em novo território, se não há uma regulamentação de lei de privacidade, por exemplo, podem surgir essas selvagerias, né? Inclusive de exploração de pessoas nessa nova esfera, que seria a esfera digital, né? E o que eu queria dizer para vocês, finalizando, é que, gente, a Finlândia é capitalista. A Finlândia sempre se opôs à União Soviética, ela é capitalista, e ela tem renda básica universal. Eu quero capitalismo da Finlândia, caramba, sabe? Então, eu acho que é interessante, no meio dessas fake news, me perdoem, mas se eu pudesse entrevistar o Lula, se eu me desse, assim, entrevistar o Lula, eu queria entrevistar o Lula e o Bolsonaro. O que eu ia fazer de pergunta para eles, tanto o eleitor de um quanto o eleitor de outro, eu ia falar assim, eu imaginei isso. Por exemplo, o Lula foi conhecido como sindicalista da ditadura militar. Quem é que ia falar isso? Que ele esteve sempre ligado aos militares, que ele é nacionalista, extremamente nacionalista. Quem quer falar isso? Não tem nada de socialista, não tem nada de comunista. Esses fantasmas que a direita vai ressuscitar para poder encampar a campanha, a esquerda, se me perdoa, mas desorganizada, ou já, não sei, traumatizada, resolveu inventar que existe o comunismo ainda, que existe o socialismo ainda. Gente, isso terminou. O máximo que existe no mundo, sempre que eu visito o estrangeiro, vocês podem abrir aí, quem tem acesso ao meu Facebook, vocês vão ver que eu visito, tem muito estrangeiro. O que nós temos é no máximo social-democracia. É isso que nós temos no máximo, a Finlândia, que para quem está precisando muito, tem direitos sociais e renda básica universal. Então é disso que a gente está falando. A gente não está falando de mudança de sistema econômico, não está falando de nada, a gente está falando de uma coisa simples, dignidade, autossustentabilidade, que nem o capitalismo vai sobreviver a si mesmo. E para mim, como para muitos outros autores, na União Soviética, se o capitalismo de Estado, onde o Estado monopolizava tudo, como é o caso da China, por exemplo, tudo capitalista. Não tem socialismo, nunca teve. Foram experiências fracassadas e nunca vai ter enquanto e não mudar a consciência, mas isso é desejável. Nem sei se o que deu errado é desejável. Talvez o que nós tenhamos que mirar é isso. A Finlândia tem renda básica universal, as pessoas lá têm dignidade, lá as pessoas podem viver, elas podem não se vender por um prato de comida. Maravilha, é isso que a gente quer, direitos sociais. Então, é isso. E a Finlândia, aliás, sempre foi oposta à União Soviética. A tensão, eu tive a oportunidade de olhar o Golfo da Finlândia, da Rússia, e eu vou dizer, a Finlândia os finlandeses estão melhor que os russos, viu? Estão melhor que os russos. Então, eu digo para vocês, nós temos que rever também posições em termos de semântica, né? O termo comunista só cabe na boca de quem é fake news, na minha opinião. Seja de esquerda, seja de direita, seja do que for. Seja que o cara que defende o que seja contra. Isso é fake, não é real. Comunista eu sei, porque meu avô foi fundador do Partido Comunista. Comunista, na época do comunismo, era um soldado, ele era treinado para agir em um território, ele era bancado, não tem nada a ver com o que se diz. As pessoas que dizem hoje comunistas seriam execradas pelos comunistas.
Eles dizem, não, você, meu filho, você é um liberaloide, você não tem nada de comunista. Então a gente está num estado de coisas que as fake news ganharam uma projeção tão grande que as pessoas estão vivendo numa narrativa ficcional, que não tem mais correspondência com a nossa realidade. Vamos. Professor, foi bom você ter falado isso, que eu ouvi uma entrevista essa semana, o Felipe Pondé entrevistando o Guilherme Boulos. E ele fez uma pergunta interessantíssima, que eu falei, caramba, que pergunta muito boa. Ele perguntou bem assim se ele não achava que a esquerda socialista brasileira não estava muito gourmetizada, né? Porque a base que a esquerda utiliza para poder fazer militância hoje, sobretudo os partidos mais à esquerda mesmo, tipo PSOL, nem tanto PSOL, mas botar aqui o PCdoB, eles, comparando com os partidos comunistas mesmo da Rússia, são brincadeira de criança, como você mesmo disse, né? Não tem nada a ver. É como se tivesse gourmetizado um sistema político lá atualmente, né? Então, assim, eu volto a dizer, a gente tem que olhar para trás e ver o que deu errado e construir as nossas políticas, visando desigualdade social, distribuição de renda, é claro. É isso. Independente, o nome pode ser qualquer um, desde que se utilize de matriz o povo e a diminuição da desigualdade social, que é o que mais afeta o Brasil hoje, né? Então, assim, eu vejo que essa briga ideológica muitas vezes cega as pessoas, né? Como você disse, hoje nós vivemos extremados, esquerda, direita, mas as pessoas não olham com um olhar mais racional. Como você mesmo disse, Lula nunca foi comunista, cara. Nunca foi. É só pegar o governo dele. Eu acho que nunca os bancos tiveram tanta autonomia igual no governo Lula. Os bancos deitaram e enrolaram. Então, tipo assim, socialista, comunista, nunca, não passa nem perto. Agora, esse tipo de noção você só combate com dados, com pesquisa. É isso que eu falo muito com as IAs, né? Então você chegar e falar, cara, o Lula não tem nada de comunista, porque os bancos lucraram muito. Alguém teve que chegar lá, sentar a bunda na cadeira e analisar os dados. Opa, olha só, o cara que estava à frente de um governo que se diz de esquerda e, quem lucrou mais foram os bancos, né? Baseou-se em dados. E outra coisa que me incomoda profundamente tanto no grupo bolsonarista como no lulista, né? É o anacronismo. Então, quando o indivíduo chega hoje e fala, não, nós temos uma luta contra o comunismo. Como assim, cara? Essa coisa não existe. Parece que... Eu tô lendo a passos de formiga aqui um livro do Lawrence sobre a Primeira Guerra. Cara, isso era um discurso lá quando iniciou-se o Partido Fascista lá na Itália. Esse era o discurso lá do nazismo, a luta contra o comunismo soviético. Então, assim, parece que você está usando um discurso de um século para poder justificar as ações hoje. Isso cola, não é viável isso, a meu ver. Né? Então, assim, isso me incomoda profundamente, né? Porque, assim, se nós não tivéssemos o aparato necessário para nos livrarmos disso, seria uma coisa justificável até. Mas existe, né? Você parar para sentar e baixar um PDF gratuito, você consegue já se livrar disso, né? Então, enfim, nós gostaríamos de chegar assim à finalização da entrevista, agradecer no senhor, né, por ter sido sempre muito solícito desde os primeiros contatos. Agradecer ao senhor por dispor aí do seu tempo. Eu sei que, sobretudo com a instituição do EART, né, que é esse sistema remoto de ensino, tudo está muito novo, muito premente e exige uma carga de trabalho muito grande aí dos docentes e técnicos administrativos da universidade.
Gostaria de passar a palavra para o senhor, para esse fechamento, e em nome do Retoricast lhe agradecer, desejar muito sucesso aí nas suas empreitadas na universidade, fora dela, né? Muita saúde, muita paz. Obrigado. E deixar aí a oportunidade do senhor também indicar alguma indicação de leitura de algum autor sobre o tema, né, que o senhor queira deixar aí para os ouvintes. A palavra é sua. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Como eu disse lá no início da entrevista, o que me move, cada vez mais eu percebo isso, são os meus alunos. E o Aziz, eu tive o prazer, né, de tê-lo como aluno. Ele é egresso da UFES e sempre será egresso da UFES. Portanto, não tenho dúvida que não estaria até essa hora aqui com vocês e vice-versa, né, se não tivesse realmente esse ponto em comum, né, que é muito importante. O Osias fez parte da minha trajetória como aluno. Né, então, e está fazendo, veja bem, como é que isso está marcando a trajetória. Eu estou falando de coisas, de assuntos que provavelmente outras pessoas sequer falariam, né, sequer abririam, que provavelmente não é falado, e provavelmente, enfim, é uma oportunidade maravilhosa para abrir os arquivos, né, para abrir a noção de arquivo, né, e para abrir também ao debate, né, para que as pessoas possam dialogar mais sobre essas questões, ir mais aos arquivos procurar, né, saber a verdade, ter um compromisso maior com a verdade, e debater temas que são caros, não só para mim, mas para toda a sociedade. Eu gostaria de deixar, assim, como sugestão, um livro que foi traduzido para o português na década de 90, mas também foi lançado, logo que lançou, traduziu, foi a editora Vozes, chamado Novo Paradigma, do Turhan, Alan Turhan. E esse livro é muito interessante porque ele vai explicar o que está acontecendo hoje, a divisão do mundo em unidades culturais globais, ou seja, eu não enxergo mais que eu sou uma classe social contra outra classe social, por exemplo, que era muito a ideia de que a gente tínhamos, mas agora eu faço parte de uma tribo, de ideias, de cultura. Então, o bolsonarismo, por exemplo, tem muito a ver com isso. É uma tribo que comunga naqueles valores, certo? E, entre aspas, o lulismo, vamos colocar assim, se isso existe, é também outra tribo, e por aí vai. Então, tem várias tribos que, na verdade, estão se agrupando por unidades culturais globais. Aí você vê que aqui no Brasil tem correspondência com o trumpismo, lá nos Estados Unidos. Então, temos o fenômeno trumpista, lá também tem os trumpistas. E neofascistas, e neonazistas, isso existe. Muito embora o Brasil tenha uma característica de que o white power aqui, ele não é branco, ele é pardo, por isso que é chamado white pardo. A gente brinca, porque o Brasil não tem nada, tu tem essas aberrações no Brasil que chegam a ser piada no mundo. É a versão tupiniquim, né? Os movimentos fascistas no Brasil, até os fascistas e os neonazistas são piada lá fora. O troço é tão mal feito, chega a ser ridículo, uma piada pronta, né? Então eu deixo o Novo Paradigma do Alan Turhan, vale muito a pena ler para entender por que desse momento que a gente está vivendo. Também sugiro um livro em inglês, que é por isso que eu não sei se todo mundo lê inglês, mas o melhor livro de mediação cultural já lançado, foi lançado pela Suíça, que é um país também que é francófono em parte, e, aliás, Time for Cultural Mediation. É publicado pela Helvética, né, que é a Federação Helvética, é o nome da Suíça, na verdade, né? Então, é publicado pelo governo mesmo, é uma compilação para vários, só para as pessoas abrirem, ter uma noção de mediação cultural, que é um tema muito grande. Mas eles conseguiram, no Time for Cultural Mediation, fazer uma compilação disso. Tem muito em francês também, mas eu não vou recomendar, porque eu sei que poucas pessoas leem francês, é normal, né? E também recomendo um novo artigo meu com um professor filósofo, que é especialista em ontologia da ciência, Arquivo Paradigmático, publicado no Brazilian Journal of Information Science. Quando eu escrevi esse artigo, eu tinha em mente as propriedades arquivísticas para produtos, porque fora do país, aí minha cabeça é capitalista no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus, meu capitalismo não é o capitalismo predatório, meu é da paz, é da Finlândia. Então, veja bem, na minha cabeça, eu pensava em produzir dentro da universidade algo que gerasse riqueza para a universidade, enfim, que fosse algo positivo, né?
Então, nesse sentido, eu pesquisei e descobri que fora do país existe propriedades arquivísticas que são selos de qualidade determinantes para se adquirir um produto ou não. Então, por exemplo, digamos que tem uma mídia, né, um suporte DVD. Esse tem archival properties, esse tem propriedades arquivísticas. Então, a gente começou estudando ontologicamente. Primeiro, a gente começou com a instituição arquivística. O que faz um arquivo ser um arquivo? Então, para quem não sabe o que é arquivologia, não sabe o que é um artigo delicioso, porque o sujeito vai descobrir o que faz do arquivo ser um arquivo e não outra coisa. É isso, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tenha uma boa noite, um bom descanso merecido para vocês. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.